Pessoal, boa tarde. Nesse vídeo agora nós vamos tratar sobre a gramática e o texto. Nós falamos um pouquinho agora no último vídeo, última aula, sobre o texto, né? Definição de texto. E como é que é a gramática dentro do texto? O que é a gramática? Lá atrás nós aprendemos muita gramática na escola. Conjugação verbal, se a palavra é escrita com S, com C cedilha, com CH, com RS, com NH, o plural, o verbo, tudo isso engloba um processo de gramática. Mas eu preciso entender, quando eu trabalho a gramática dentro do texto, na verdade, eu preciso entender primeiramente a língua como código e fato social. O que é isso? Nós somos usuários da língua, né? Eu uso a língua portuguesa, a língua como meio de comunicação, mesmo sem saber a gramática, né? Então, isso nós chamamos isso de conhecimento epilinguístico. Quando eu uso a língua, eu me comunico com as pessoas, converso, faço compra, vou ao mercado, vou ao bairro, vou à loja, vou na rua, ando de bicicleta com meus colegas, converso na minha roda, em diversas esferas comunicativas. Eu utilizo a língua sem pensar na gramática, né? A criança faz isso muito bem. O adulto que não frequenta a escola, que não conhece a gramática em si, ele utiliza a língua como fato social. Isso aí nós falamos que ele tá colocando em jogo, na verdade, o conhecimento epilinguístico. Quando nós, pessoas adultas, estamos graduados já numa universidade, numa faculdade, e já utilizamos a língua e falamos sobre a língua, isso aí nós chamamos de conhecimento metalinguístico, que é o nosso foco. Então, vocês que vão trabalhar com clientes, com consumidores, com compradores, com distribuidores, vão escrever, vão oralizar, vão atender telefone, vão fazer memorando, relatórios. Como é que eu utilizo a gramática? Então, eu preciso saber da gramática e saber da norma o que eu estou usando. Isso aí se chama conhecimento metalinguístico. Eu conjugo o verbo dessa maneira e sei por que estou conjugando. Eu sei que o verbo tal no tempo tal, né, se é no indicativo, no subjuntivo. Então, a língua como código e fato social, ele fala assim: se fizermos uma rápida e breve pesquisa nos dicionários, encontraremos facilmente o conceito de vocabulário, como um conjunto de palavras de uma língua, glossário, léxico. O que é o nosso vocabulário? O que nos diferencia? São os nossos vocabulários. O vocabulário de uma pessoa mais estudada, uma pessoa menos estudada. Se percorremos o caminho, né, de sucesso no estudo sobre a comunicação abordado no primeiro capítulo que nós vimos lá atrás, e certamente, né, a gente vai se recordar de que o processo de comunicação se realiza principalmente pela oralidade e pela escrita. Essas duas formas de linguagem, na verdade, fazem uso de palavras, que combinadas em frases e períodos resultam na expressão de ideias, pensamentos, opiniões. Se perceberam, a palavra solta muitas vezes não é nada. Muitas vezes a palavra solta ela tem um sentido, ela se materializa, na verdade, e muitas vezes ela não é uma frase, então é apenas uma palavra solta, né? Então, sem dúvida nenhuma, elas são a expressão viva de que somos e comunicamos, as palavras. As palavras que nos dão vida, me mostram quem eu sou. E a leitura que fazemos do mundo, dos textos, das informações, passa para a compreensão das palavras. Como é que eu entendo as palavras? O que fundamenta a relevância de ter um bom repertório, uma vasta bagagem vocabular? Eu sempre coloco para meus alunos, a pessoa só escreve bem, só se expressa bem se ela conhece as palavras. E onde que eu conheço as palavras? Nos livros. Isso literalmente é associado ao leitor. Eu preciso ser leitor. Para eu aprender a escrever bem, a me comunicar bem, a falar bem, passa pelo campo da leitura. As melhores escritas estão no texto. A oralidade é muito boa, a oralidade ela se perde. Por que o livro? Porque o livro ele registra, ele mostra ali para mim, né? Segundo alguns autores, por exemplo, Medeiros, a qualidade da leitura depende do conhecimento que você tem do vocabulário.
Às vezes eu pego um texto e não entendo nada. O que me faz um bom leitor? Eu pego o texto, primeira coisa, eu pego um texto, vou ler, eu faço uma leitura inspecional, que os autores colocam. Eu leio o texto para entender do que se trata, para conhecer de uma forma bem geral. Depois eu volto com o texto de novo, com um marca-texto, um lápis e um dicionário. E vou fragmentando parágrafo por parágrafo. Esse parágrafo dessa aqui está fácil. Essa palavra aqui eu grifo, eu sublinho, eu marco o texto e ponho o significado do lado. Cada leitor tem um procedimento de leitura. Quando eu pego um texto muito novo, que estou lendo pela primeira vez, eu leio na primeira vez uma leitura rápida, depois eu volto nele com o dicionário, com o marca-texto, e quando eu estou falando para isso, nós chamamos de leitura tópica depois. Eu faço a leitura inspecional, faço a leitura tópica, por quê? Quando eu faço isso, eu vou me apropriando do repertório que está posto ali. Isso aí que é questão de vocabulário, de aumento de vocabulário. As pessoas que não conseguem falar numa conversa, e vocês já perceberam isso, uma vez foi veiculado nas mídias uma propaganda que era do jornal Estadão na época ainda. Então, qual que era a lógica da propaganda? Tinha uma roda de amigos e as pessoas conversando sobre política, sobre mercado financeiro, coisa e tal. E tinha um cara do lado que falava, aham, tudo bem, aham, tudo bem, aham, tudo bem. Ele não tinha argumento. Enquanto as pessoas do seu lado estavam conversando sobre o mercado financeiro, sobre política, sobre o mundo, sobre a globalização, ele não sabia, ele não tinha de onde tirar. Isso acontece com muitos de nós, quando a gente não sabe do assunto. Passa pela leitura. Quer ficar informado? Na época falava assim, quer ficar informado? Leia o Estadão. Quer ficar informado hoje? Leia as mídias. Os jornais online estão aí. O grande problema de certas pessoas é não ler. Acredita que é uma característica essencial hoje passar pelo texto. E para eu entender a gramática, eu tenho que ler. A gramática aparece dentro do texto. E gramática nada mais é como é que as palavras aparecem dentro do texto. Como é que as palavras são trabalhadas dentro do texto. Por que o autor utilizou essa expressão e não utilizou aquela expressão? Por que o autor utilizou esse verbo e não utilizou aquele verbo? Eu preciso entender disso aí. Porque na hora que eu for fazer um relatório, eu sei de onde tirar. Não adianta eu achar que sei tudo. Ah, não, o ensino médio foi ótimo, tá. Mas eu vou trabalhar no mundo corporativo hoje, numa área de RH. O gênero que circula no RH são memorandos, são relatórios, são Excel, planilhas. Né? Como é que eu faço isso? Que vocabulário que eu vou utilizar para fazer um relatório? Ah, era uma vez uma caixa de sapato? Não posso fazer isso. Então, não adianta a gente empacar com o negócio e achar que já sei escrever. Eu escrevo bem quando eu leio muito bem, na verdade, né? E tem um autor que fala um texto para nós aqui, ele fala assim, ó, o Garcia, ele fala que não adianta ter somente um bom repertório. Isso não implica governar a língua falada e escrita, não adianta que dá conta disso. Pois para isso precisamos coordenar com habilidade a composição e a relação que elas estabelecem nas estruturas de frases e sentenças. Percebeu o que ele fala? Não adianta ter um bom repertório só falar bem. Eu preciso perceber como é que esse repertório ele se materializa dentro de uma produção textual. Como é que tudo isso que eu estou falando para vocês eu consigo escrever depois? Como é que eu consigo conjugar o verbo, fazer uma concordância correta, utilizar a letra maiúscula, utilizar as questões gramaticais de concordância, de dígrafo, de acentuação, de pontuação? A língua portuguesa é muito difícil, na verdade. É muito complexa e eu preciso estudar. Então, quando eu penso, é muito comum as pessoas associarem o bom uso do vocabulário a prestígio. Nossa, ele fala bem, né? Ele fala bem, então ele tem um status muito bom, o cara é top. As pessoas associam a isso, né? Quem já não se deslumbrou, na verdade, com alguém que verbaliza com facilidade suas ideias? Aquela pessoa que ele sabe, ele fala, ele interage, né? Ele argumenta, né? Comunica com desenvoltura, respeitabilidade do que pensa. Essa sensibilidade, destreza no uso das palavras, dos vocabulários, na verdade, reside muito na performance linguística, conquistada com estudo, leitura e exercício.
As palavras são a matéria-prima da fala, da escrita, que precisam ser buriladas, né? Filtradas, precisam ser polidas no processamento de construções frasais portadoras de sentido, né? Tem pessoas que falam alguma coisa, a gente pergunta, o gato ele responde sapato, a pessoa não consegue estruturar. E a pessoa consegue estruturar uma boa fala num discurso quando ela tem conhecimento de causa, ela sabe de onde tirou, ela leu, ela se apropriou, ela consegue conjugar o verbo sem estar lendo no livro, ela consegue fazer concordância. Essa é a fala. Por que muitas vezes a gente pergunta para o aluno, viu, mas o que você achou disso? O aluno fala assim, tipo assim, professor, não sei, não é tipo assim. Professor, tomando como exemplo tal autor, ele cita isso, isso aí é propriedade. Mas eu faço isso, e o autor fala aqui para nós, ó, muito estudo. Isso aí é conquistado com estudo, com leitura, com exercício, com perseverança. Eu não posso desistir. Muitos alunos se afastam da língua portuguesa por conta dessa complexidade, assim como acontece na matemática. E vão para uma área mais fácil. Vou fazer RH porque é mais fácil. Mas, então, RH você não vai precisar conversar com seus colaboradores, não vai precisar conversar com seus compradores, distribuidores, colaboradores do mundo inteiro. A área de RH e logística hoje é uma área que abarca N profissionais. E eu preciso saber lidar com esses compradores. Pronome de tratamento. Como é que eu uso o pronome de tratamento? Vossa Senhoria, Vossa Ilustríssimo, Vossa Excelência. Eu tenho que saber onde que eu busco isso. Nos livros. Então, quando eu falo em gramática e texto, eles precisam estar associados. Então, eu ressalto aqui a necessidade, assim, a propriedade polissêmica das palavras, né? O que significa que uma palavra ou um tempo pode apresentar mais de um sentido, essa polissemia. Palavras escritas iguais, com sentido diferente, mais de um sentido e o mesmo idioma, o que facilmente podemos verificar nos dicionários, que registram diferentes acepções do mesmo vocábulo. Quando a gente busca um dicionário e vai ver o significado da palavra, tem vários significados. Eu preciso ver em qual contexto que ele se encaixa. Por exemplo, um exemplo bem claro aqui, ó. A palavra paciente pode apresentar os sentidos de, por exemplo, virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Eu sou paciente. Eu tenho muita paciência, eu sou paciente. Controle emocional. Indivíduo que necessita de cuidados médicos e clínicos, ele é um paciente. Ele está lá na clínica precisando de um cuidado médico, ele é um paciente do médico. Tá? Que sentido figura no contexto da tirinha, na verdade, quando tem essa tirinha aqui? Né? Tem uma tirinha no livro aí, que você pode abrir. Qual que é o sentido? Então as palavras nos enganam muitas vezes. Que no espanhol nós chamamos de falso cognato, na língua portuguesa essa descrição de polissemia. Né? É nesse sentido que a gente vem tratar aqui, na verdade, no livro, a questão da gramática. Palavras puxam palavras, né? Por muito tempo a língua portuguesa esteve associada ao estudo de uma série de conceitos gramaticais. Era muito conceito gramatical, muito exercício, muita análise, muita classificação, que não está errado ainda. Eu preciso trabalhar a gramática. Em algum momento eu preciso parar e conjugar o verbo. Em algum momento eu preciso fazer exercício de pontuação para aprender. Mas hoje em dia eu trago isso dentro dessa gramática normativa, eu trago dentro do texto muitas vezes. Essa é a proposta da nossa revisão hoje, tudo bem?